um princípio, do mesmo jeito, você hoje praticá-lo, você terá o mesmo resultado que tiveram lá. Então, os princípios da palavra de Deus trazem resultados independente do tempo. O que nós temos que entender é quais são esses princípios, e é por isso que é importante nós, neste momento, não ter esse tempo como um sermão apenas, mas como uma direção de Deus para nós. Amém? É por isso que eu sempre digo, fique sempre atento para ouvir aquilo que Deus vai falar no seu coração. A palavra aqui é coletiva, é um ensinamento geral para todas as pessoas que estão aqui. Mas esse ensinamento, Deus pega parte dele e trata algo específico com pessoas. E é esse momento que você tem que ficar esperando. É essa palavra que você tem que esperar. Talvez aquela palavra que você quer ouvir está lá no meio da mensagem. Deus vai falar, você está atento. Talvez está no final, talvez está no início, não sei. De qualquer forma, a revelação é importante para te impulsionar, para que você saia para viver aquilo que Deus tem para você. Mas o conhecimento é fundamental, por quê? Porque talvez hoje você não vai precisar de algumas coisas, mas amanhã você precisa. E quando você precisar, você vai lembrar. Jesus, ele disse aos discípulos quando ele subiu ao céu: eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco para todo sempre. E ele diz assim: e ele vos lembrará daquilo que eu vos disser. Então o Espírito Santo de Deus vai me lembrar. Se eu tenho que lembrar, se ele vai me lembrar, é porque eu já sei, só que esqueci. Agora ele precisa lembrar da palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, como que ele vai lembrar? Você não tem fundamento, você não tem nada. Ele vai lembrar você do quê? Você não tem promessa de Deus, você não tem a visão daquilo que Deus falou na sua palavra. Por isso, fique atento àquilo que Deus vai falar com você. Amém? Pessoal, eu quero aqui falar algo com vocês, um princípio maravilhoso que está na Bíblia Sagrada, e eu quero que você entenda. Pode ser que quando eu estou falando aqui, você analise a sua vida e a sua vida está em total desarmonia, ou talvez você não esteja em alguma parte daquilo que Deus falar conosco, vivendo aquilo. Agora entenda, não é porque a sua vida está em desarmonia, não é porque você não está vivendo que você tem que se condenar. Pelo contrário, você tem que entender o que Deus tem como plano e propósito, tudo aquilo que Ele tem para você, e colocar na sua vida. Deus, esse é o seu plano para mim, esse é o seu propósito para mim. Quando eu entendo os planos e os propósitos de Deus, eu tenho que tomar uma decisão depois. Qual? Praticar. Se eu praticar os planos e os propósitos de Deus, eles já são abençoados. Enquanto eu não entendo isso, eu vou querer que Deus abençoe os meus planos, e os meus planos podem não ser abençoados. Há caminhos que são caminhos que a princípio parece caminho de bênção, mas diz a palavra de Deus que ao final é caminho de morte. Tem coisa que nós olhamos e no início é algo muito bom, ficamos entusiasmados, nós entramos naquilo, depois no meio do caminho a gente vai ver, eu não devia ter me metido nisso. E por que se meteu? Porque não buscou os planos de Deus. Se você ouvir os planos de Deus, já são abençoados. Elimina muitos trabalhos, muitas questões nós eliminamos, sofrimentos. Por quê? Porque nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Quer ver um exemplo muito claro? Quer ver um exemplo muito claro? Isso é para quem é solteiro. Quem casou, essa palavra não funciona para ela. Quem é solteiro, está aqui na igreja e está querendo casar. Deus diz assim, ó: não vos prendais em julgo desigual. Esse é o plano de Deus, princípio. Não vos prendais em julgo desigual. Porque não há concordância entre o fiel e o infiel. Mas aí ela não aguenta esperar, ou ele não aguenta esperar, e se mete em um relacionamento com um julgo desigual. O que vai acontecer? Lá na frente ele vai sofrer. O filho, aí casa, maravilhoso, já começa a ter problema no casamento. Por quê? Porque você é cristão e o outro talvez não seja. Aí você quer casar na igreja, ele não quer. Ou você quer casar na igreja evangélica, ele quer casar, sei lá, em qualquer outro lugar. Você já começa o conflito. Como que faz? E aí? Começa aí o conflito. Depois, nasce o filho. Você quer consagrar ele a Deus e ele quer, às vezes, você ainda é batizar lá na igreja católica, é de mal. Às vezes tem muitos que faz o quê? Não, eu vou apresentar meu filho lá no terreiro, vou consagrar ele ao Exu. E aí o que você faz? Eu não vou deixar, mas começa a confusão. Aí você quer vir na igreja orar e ele quer sair para a balada. Aí você vai falar o quê? Não, não vai. Ele vai falar, não, vai você para a igreja, vai comigo. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa começa na igreja a orar, pastor, me ajuda. Meu irmão, se tivesse praticado a palavra lá atrás, não precisava nem orar agora. Por que está tendo que orar? Por que está tendo que guerrear?
porque tinha a oportunidade de agir certo, mas agiu errado. Conseguiram entender? Isso aqui é só um exemplo, meu irmão, é só um exemplo. Então, se eu entendo os planos de Deus, se eu entendo os princípios, os propósitos de Deus e pratico eles, eles já são abençoados. Se Deus fala na sua palavra, faça assim e eu fizer, eu já estou fazendo aquilo que é bênção. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ele fez isso? Fez ou não? Meu Deus, quem está aqui comigo? Quem é vivendo em graça aqui? Vocês estão me ouvindo bem aí? Ô Douglas, cadê você, meu filho? Está saindo aí o som? Ah, Douglas, cria juízo, hein? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vou falar de novo. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, o Abraão obedeceu? Ele fez isso? Ele foi abençoado? Não. A princípio não. Por que não? Porque ele não cumpriu como Deus falou. Ele levou o sobrinho dele. Deus falou, deixa todo mundo. Ele deixou. O que começou a ter no meio do caminho? Brigas. O sobrinho começou, os funcionários do sobrinho começou a brigar com os funcionários de Abraão. Começou uma confusão tremenda, até chegar o momento que o Abraão falou assim, meu sobrinho, nós não precisamos ficar brigando. Vamos fazer o seguinte, para não ter mais briga entre nós, vamos nos separar. Precisava passar por isso? Por que passou? Passou porque não praticou a palavra. Graças a Deus, Deus é Deus de misericórdia. Amém? Graças a Deus, Deus é Deus de misericórdia. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus, Ele sempre vai nos dar a segunda chance. Ele sempre vai nos manifestar misericórdia. Só que o tempo que nós perdemos, nunca mais recuperamos. Quanto tempo o Abraão perdeu consertando as confusões que criavam, as brigas que tinham? Aquelas horas que ele ficou ali resolvendo as brigas, perdeu. Então, meu irmão, viver o que a palavra de Deus diz é a melhor coisa, mas às vezes a gente quer pagar para ver. Pagar para ver, nós vamos sofrer. Amém, pessoal? Nós vamos sofrer. Agora, por quê? Porque Deus nos castiga? Não, meu irmão, porque a Bíblia é um manual de existência. Quando Deus nos criou, Ele criou o manual dele. Se a gente fazer de acordo com o manual, vai dar certo. Olha que coisa interessante, você sempre ouviu falar isso. Se você lê o manual, você consegue descobrir o potencial daquela criação. É ou não é verdade? Sim ou não? Meu filho estava com o celular ali, outro dia, dele, e ele estava vendo uma videoaula de como o celular funciona. E eu vi o negócio, eu falei, ô louco, isso aí tem no celular? Ele falou, tem, pai. Eu falei, no meu também? Porque o meu é velho. Ele falou, de todo mundo. O que eu aprendi lá? Que dá para programar a notificação. Não fica vendo aquelas notificações? O meu não tem notificação nenhuma, mas tem lá como você programar a notificação para vir somente em 1 hora ou 2 do dia que você definir. Então pode vir um monte de coisa lá, está bloqueado. Eu vou receber notificação só meio-dia. Eu coloco lá só meio-dia, aparece tudo meio-dia. Eu não sabia. Por que eu estou querendo te dizer isso? Por que eu não estava usando o máximo do meu celular? Porque eu não conhecia, eu não li o manual de instrução. Por que você não usa o máximo da sua vida? Porque às vezes você não conhece o manual de instrução, é a Bíblia Sagrada. Então, você quer viver o máximo, quer viver abençoado, tem que conhecer os planos e os propósitos de Deus. Quando você age fora, Deus não está te amaldiçoando, você simplesmente saiu do lugar da bênção. A bênção está caindo aqui, você pega e sai, sentido figurado. Você pega e sai, a bênção continua caindo aqui, aí você não vive abençoado. Foi Deus que te amaldiçoou? Não, você saiu do território da bênção, você saiu do plano de Deus. Amém, pessoal? Estão conseguindo entender? Então hoje aqui eu quero falar algo com você. O tema da nossa mensagem hoje é: somos co-criador da obra de Deus. Repita comigo: somos co-criador da obra de Deus. A palavra co-criador significa criador junto. Então nós somos criadores juntos com Deus. Repita comigo: nós somos criadores juntos com Deus.
Talvez você, apóstolo, mas que poder eu tenho da criação? Bom, Deus criou o homem com essa capacidade. Se você não sabe que tem essa capacidade, é porque você ainda não leu o seu manual de instrução. Porque na hora que você lê o seu manual de instrução corretamente, com os olhos, livre da religiosidade, você vai ver que você é um co-criador da obra de Deus. E Deus fez isso para valorizar o ser humano. A religião e muita gente quer destruir o ser humano, colocamos o ser humano como lixo, como miserável. Você não é um lixo, você é filho de Deus. Alguém pode estar vivendo uma vida miserável, alguém pode estar vivendo uma vida totalmente destruída, mas não quer dizer que porque ele está vivendo aquilo, ele é aquilo. Amém, pessoal? Estão conseguindo compreender? Então, não é porque você engole uma semente de fruta, está lá chupando a laranja, engoliu uma semente de laranja, porque se engoliu aquela semente, vai nascer uma laranja em você? Não, não é porque você está no pecado, quer dizer que você é um pecador, você é porque está vivendo como tal. O dia em que você decidir, você passa a ser um filho de Deus, sujeito a falha sim, mas é filho de Deus. O que é filho de Deus? Alguém que começa a andar em novidade de vida, alguém que começa a viver para manifestar a glória de Deus aqui. Por que as pessoas não conseguem viver para refletir a glória de Deus? Porque não está vivendo à altura do que foi criado para viver. Não nasceram de novo, ou se nasceram de novo, não estão vivendo a realidade do novo nascimento. Você é filho de Deus. Diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Diga com ousadia, diga acreditando, diga: eu sou filho de Deus. Bom, vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Gênesis 2, 19 e 20. Equipe, eu não mandei hoje para vocês, porque Deus está me dando a mensagem agora, tá? Então não tinha como eu prever antes. Gênesis capítulo 2, versículo o 19. Vamos combinar para ficar tudo certinho? Eu vou ler a versão Ara. Combinado? Aí vocês postam aí, fica certo aqui também. Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20: deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então vamos aqui entender uma coisa. Deus cria a terra, cria tudo, está tudo pronto. Ele cria o homem. Depois que o homem estava ali criado, o que Deus faz? Deus criou os animais. Repita comigo: Deus criou os animais. Deus colocou o nome nos animais? Quem colocou? O Adão era co-criador da obra de Deus. Deus, ele podia dar tudo pronto, falou: está tudo pronto aí, eu criei todas as coisas. Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus sempre quer valorizar os seus. Deus sempre quer potencializar a sua criação. Digam glória a Deus. Isso Jesus também fez. Você vai ver Jesus, quando ele vem à terra, ele é o Senhor. Amém, queridos? Ele é o nosso Senhor, mas você vai ver Jesus pedindo favor. Jesus precisava de favor de alguém? Mas ele pediu favor. Ele pediu água para a mulher de Samaria. Ele falou para Zaqueu: eu quero entrar na sua casa. Amém, pessoal? E tantas outras passagens. Por que Jesus se comportava assim? Para valorizar o ser humano. A religião quer pregar o contrário. Você não presta, você é um pecador, você é um desgraçado, você é isso, você é aquilo. Com muito sacrifício Deus vai olhar para você. Você é criação de Deus, você é filho de Deus. Mateus capítulo 7 diz assim: se vocês, sendo mal, o nosso Deus dizendo, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu sei dar boas coisas para os meus. Alguém aqui é filho de Deus? Ele está dizendo que ele sabe dar coisas boas para você. Digam glória a Deus. Então Deus criou tudo,
criou os animais, chamou Adão, falou: Adão, coloque o nome nos animais. O que o Adão fez naquele momento? Continuou a criação de Deus. Digam glória a Deus. Esse é só um exemplo que eu quero te dar. Por um exemplo, vou continuar mais um pouquinho. Lá no Éden, tinha cadeira para Eva sentar? Tinha cama para Adão e Eva dormir? Mas tinha madeira para fazer isso, não é verdade? Deus criou a obra-prima e falou para o Adão: agora você continua a criação. Digam glória a Deus. E o Adão continuou. Digam amém, pessoal. Deus então não criou uns vermes, uns pecadores, uns miseráveis. Não, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Deus diz isso, que Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, o que Ele está dizendo, em outras palavras? Que dentro de nós há uma centelha de Deus. Todo o potencial que Deus tem está empregado dentro de nós. Amém, pessoal? E você deve acreditar nisso. Por quê? Porque não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Então Deus cria o Adão e cria os animais e diz para Adão: coloque os nomes. Quantos animais tinha? Eu não sei, mas eu imagino que eram muitos animais. E o Adão estava lá, olha, olhou. Agora eu vou parafrasear, não quer dizer que estava lá no dia. Amém, pessoal? O Adão olhou para o jumentinho e falou: jumento. Olhou para o burro e falou: burro. Para o cachorro, cachorro. Para o gato, gato. Agora, sabe o que eu quero te dizer mais? Não foi só um nome que ele colocou. Todo nome deu a personalidade, todo nome deu o instinto daquele animal. Amém, pessoal? Agora, melhor, vamos um pouquinho mais para você entender a capacidade do Adão. Meu irmão, quantos animais tinha? Você consegue mensurar? Vamos pensar que tivesse ali 50 animais. Pensou 50 animais? Era muito? Já era muito animais? Imagina você colocando o nome. Não tinha nem uma agenda, não tinha nem um celular para marcar no bloco de nota. Então você colocou o nome, acabou. No outro dia, você ia lembrar o nome dos 50? Vocês estão acompanhando a mensagem? Sim. Quanto aqui, se fazer uma coisa hoje, amanhã já não lembra mais? Se não anotar, esquece. Quantos aqui? Tem gente que fala assim: meu cérebro tá ruim. Não, tá normal. Amém? Então veja só, o que eu quero falar com isso? É que além da habilidade de colocar o nome, Adão tinha um cérebro, que no outro dia ele lembrava todos os nomes que ele colocou. Essa é a perfeição de Deus. Agora, com toda certeza tinha mais de 50 animais. Com toda certeza tinha mais do que isso. Amém, pessoal? Todos, imagina os pássaros. Lá é o urubu. Estou dando um exemplo. Águia. Estão me entendendo, pessoal? E no outro dia ele lembrou, chamou a Eva e falou assim: ó, que lá é a águia. Você botou o nome de águia? Sim. E como que você lembra? Eu lembro. Estão me compreendendo? Aquele ali é o pardal. Chama pardal. Você lembra, Adão? Lembro. Você vai lembrar também. Amanhã você vai olhar ele e você vai lembrar que ele é o pardal. Estão me entendendo? O que Deus fez? Diga comigo: Deus valorizou a sua criação. Amém? Então o homem, ele é co-criador, aquele que cria junto com Deus. Digam glória a Deus. Vamos lá para Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 13 ao versículo 15. Colossenses 2, do 13 ao 15. Eu tento ficar bonitinho, viu, irmão? Mas daqui um dia eu já entro assim mesmo e está tudo bem. Acharam? Vamos lá. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Digam glória a Deus. E, despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aqui está falando do quê? Da obra de Jesus. Repita comigo, a obra de Jesus. Então aqui está relatando a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que Jesus, ele veio aqui como um de nós, como um homem, mas ele não veio aqui para fundar uma religião, ele não veio aqui para fazer essas coisas que muita gente pensa, ele veio aqui para morrer em nosso favor, ele veio aqui para nos resgatar. Digam glória a Deus. E aí diz o seguinte, olha só, versículo 13 de novo: e vós outros que estavas mortos, diga comigo, eu estava morto, diga, eu estava morto, por causa das minhas transgressões, amém pessoal? E na incircuncisão da vossa carne, aí diz assim, vos deu vida juntamente com ele, diga, eu estava morto, mas Jesus me deu vida, amém queridos? Digam glória a Deus. Perdoando todos os nossos delitos, repita comigo, perdoando todos, diga, todos os nossos delitos. Qual delitos foram perdoados? Todos do passado? Todos é todos, passado, presente e futuro, está perdoado. Ah, eu posso pecar então? Mente que não é de Cristo. A mente de Cristo, e graças a Deus o pecado não me domina mais. Quem lê isso aqui diz, então posso pecar? Precisa nascer com a mente de Cristo. Sua mente ainda não nasceu de novo. Amém pessoal? A sua mente ainda não foi renovada, você ainda não tem a mente de Cristo. Então eu convido você a ficar firme e fazer a transformação, como diz em Romanos capítulo 12 versículo 2, a transformação da vossa mente, porque só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quando eu leio isso aqui, isso não me leva a entender com a mente de Cristo, que porque eu fui perdoado eu posso então pecar. Pelo contrário, porque eu fui perdoado, o pecado não tem domínio sobre mim. Digam glória a Deus. Ele não tem domínio sobre mim. Levanta a mão para o céu e diga obrigado Pai. Amém queridos? Continuando. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Então nós tínhamos uma dívida, amém? Diga assim, foi cancelada essa dívida. Nós éramos devedores, amém pessoal? Nós tínhamos uma duplicata que nós tínhamos que quitar e não tinha como quitar essa duplicata, mas Jesus veio e pagou a conta. Digam glória a Deus. Pagou a conta, rasgou a duplicata. Eu acho que tem gente que não está entendendo o que eu estou falando. Pergunta para o seu avô depois que ele vai entender, ele vai te explicar. Amém pessoal? Então ele rasgou essa duplicata, amém? Essa promissória, amém pessoal? Ele rasgou, desculpa, falei errado aqui, mas ele rasgou e a gente não deve mais. Digam glória a Deus. Continuando pessoal, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, aquela ordenança, faça isso, não faça aquilo, eram mais de 630 leis, o homem não conseguia cumprir tudo isso. Por não conseguir cumprir uma, diz a palavra de Deus, que quando você não cumpria uma, você errava em todas. Estão aqui comigo ainda? Vamos lá. Então nós tínhamos uma dívida, essa dívida foi paga, essa dívida era prejudicial, mas ele removeu inteiramente. Diga, foi removida essa dívida. Diga assim, ele encravou na cruz. Então quando ele estava lá na cruz, ele estava carregando a nossa dívida. Digam glória a Deus. Aí diz, e despojando os principados, aqui diz que Jesus, ele pegou, venceu o diabo, expôs eles publicamente ao desprezo, e diz a palavra de Deus, expôs ele ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga comigo, eu fui perdoado, eu fui salvo, eu fui transformado. Isso aqui é a obra de Cristo. Eu pergunto a você, como que essa obra chegou até nós?
Jesus fez isso, não fez? Como que ela chegou até nós hoje? A palavra. Mas a Bíblia sozinha iria te trazer o entendimento? Deus sempre chamou o homem para ser co-criador na sua obra. Do mesmo jeito que Deus criou os animais e trouxe para o Adão colocar o nome, Jesus morreu na cruz em favor da humanidade, mas alguém tem que continuar essa obra. Quem está continuando? Alguém tem que continuar essa obra. Jesus, ele realizou a obra, mas ele não disse, eu realizo a obra e eu divulgo a obra. Ele não falou isso. Olha o que ele falou. Marcos capítulo 15, Marcos 16, versículo 15 ao 19. Ele morreu na cruz, amém, pessoal? Só isso ele fez. Só no sentido de, não de pouco, mas de exclusivo, amém? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele morreu na cruz, aí ele ressuscita, e ele aparece para os discípulos. Você pode me ajudar a ler? Sim. No 3 para todo mundo começar junto? 1, 2, 3. Continuando. Entenderam? Está claro isso para você? Ele fez a obra de morrer na cruz, mas quem está levando essa obra? Ele não disse assim, eu morri na cruz e eu vou fazer o mundo saber disso. Ele não disse, eu morri na cruz, eu fiz a obra, mas eu vou fazer o mundo saber disso. Não, ele fez a obra, morreu na cruz, a parte difícil, a parte impossível, e aí ele ressuscita e diz, está feita a minha parte, agora vocês são co-criador, vocês vão fazer parte da obra que eu realizei. Como que vocês vão fazer parte? Divulgando o que eu fiz na cruz. Se você não divulgar o que eu fiz na cruz, o mundo não vai saber o que eu fiz. Se a igreja se calar, o mundo não vai saber o que Cristo fez. E essa é a intenção do diabo. E quantos têm se calado? E quantos não têm levado? Meu irmão, viver no plano de Deus, viver no propósito de Deus, é estar fazendo parte disso. Meu irmão, Jesus te convida para fazer parte daquilo que Ele fez pela humanidade. Ele morreu na cruz e diz assim, olha, está feita a parte, mas eu quero que vocês façam parte disso. Eu quero que vocês façam parte do que eu realizei agora. Vão, a parte difícil ficou para mim. Agora vai vocês e digam para o mundo, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Vocês estão aqui comigo? Sim. Você está pregando o evangelho? Você está falando de Jesus para as pessoas? Ou o mundo está te intimidando, o mundo está fazendo você ficar recuado e você já não fala mais? Por quê? Porque as pessoas zombam de quem fala de Jesus, as pessoas perseguem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, esse tempo de perseguição da igreja não é novo. Quando eu me converti, quem era muito pouco crente no Brasil, eu me converti há 43 anos atrás. Era muito pouco crente no Brasil, era um zombado. Eu ia para a igreja, todo mundo tirava sarro, o pessoal dizia, lá vai o crente da... Alguém conhece essa expressão? Quem é mais velho conhece, lá vai o crente, não sei o que lá, quente. E todo mundo zoava. Meu irmão, eu já levei laranjada no peito, o cara mastigando lá o bagaço, eu passei, crente, plá, aqui no meu peito, me dava aquela ira, mas eu continuava. Estão me compreendendo? Andar com a Bíblia debaixo do braço, meu irmão, era humilhante nesse país.
Então não é novo que a igreja está sofrendo, não é novo que o evangelho está passando, só que naquela época, mesmo sendo discriminado, mesmo sendo zombado, mesmo sendo humilhado, a gente estava firme, a gente falava de Jesus, todo mundo zombava, todo mundo tirava como as pessoas sem cabeça, sem raciocínio, um povinho, a gente continuava falando de Jesus. O evangelho ganhou espaço. Hoje o Brasil, muitos são cristãos, mas agora a igreja sendo perseguida, eu não estou falando a nossa igreja, estou falando da igreja de Jesus, a igreja de Jesus sendo perseguido, e muitos se calando. Por quê? Apóstolo, como que eu vou falar lá no meu trabalho, como que eu vou falar no meu colégio? Não é você ser um doido, desvariado, falando, gritando para todo mundo, mas é aproveitando a oportunidade. Tem pessoas que estão sofrendo do seu lado, tem pessoas que estão perecendo do seu lado, tem pessoas que estão passando por dificuldade do seu lado, e ao invés de você falar para ela e para Jesus, você fala o quê? Tem um psicólogo bom. Sim, esse é o evangelho que você prega? Jesus mandou você indicar psicólogo? Ou Jesus mandou você falar dele? Tem psicólogo bom? Não estou falando mal deles, mas você é mensageiro de quem? Você foi chamado para fazer qual obra? Estão aqui comigo, pessoal? Você foi chamado para fazer qual obra? Para indicar o psicólogo? Para indicar a outra pessoa que é boa? Presta atenção, repito, eu não estou falando mal deles, eu só estou dizendo que nós fomos chamados para algo, e às vezes nós, por não termos peito para falar de Jesus, nós tentamos dar um jeitinho. Eu quero ajudar, mas olha, eu fui lá, é bom, olha, eu fiz esse curso, é bom. Você já falou de Jesus? Você já falou de Jesus? Você já falou que Jesus transforma? Vocês me amam ainda? Você foi chamado para continuar a obra de Jesus. Você foi ganho para continuar a obra de Jesus. Você foi ganho para divulgar o que Jesus fez. Você não foi ganho para ser garoto propaganda de curso, de médico, de psicólogo. Amém, pessoal? Não, você foi chamado para ser um evangelista. Eu vou repetir, ser redundante, eu não estou falando mal deles, eu sou psicoterapeuta, mas eu não uso nenhuma dessas ferramentas, e agora eu estudei só para poder falar. Estão me compreendendo? Eu me formei só para ninguém me acusar que eu sou contra. Eu só estou dizendo que eu tenho um método melhor, Jesus Cristo. Eu tenho alguém que é maior, Jesus Cristo. Jesus diz, coloca de novo o versículo 15, por favor. Jesus, ele aparece aos discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Leia, igreja, a toda, diga de novo comigo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o evangelho? Qual era esse evangelho que Jesus mandou pregar? Escute isso, escute, dê atenção. Muitos ao lerem isso pensam que ele mandou pregar Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existia Mateus, Marcos, Lucas e João quando Jesus falou de evangelho. Não era isso. E por que a gente pensa assim? Porque a igreja, meu irmão, precisa se aprofundar no conhecimento de Jesus, senão a gente vai se equivocar com aquilo que parece ser. Quando Jesus diz para Mateus, vai pelo mundo, prega o evangelho, não tinha o evangelho, porque ele não tinha escrito ainda. Que evangelho Jesus está falando? Qual era o evangelho? Jesus falou para Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Imagina se fosse como os crentes de hoje, que imagina que esse evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Marcos ia falar para Jesus, tá bom, agora eu vou ter que gastar um tempo escrevendo o evangelho de Marcos, e depois que eu acabar, eu saio anunciando. Quantas pessoas iam morrer nesse processo sem a salvação? Quantas pessoas iriam ser escravos do diabo? Vou repetir. Por que muitas pessoas acham que está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque não se aprofundam na Bíblia
e aí não tem condição de analisar profundamente as coisas. Por isso eu convido você, se aprofunde em buscar conhecimento, meu irmão. Conheça o teu Deus. Paulo diz: eu sei o Deus que eu tenho crido. É como se ele dissesse: eu conheço Ele. Eu não conheço de ouvir falar. Qual era o evangelho? Vão pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Imagina o Lucas ali falando para Jesus: ó Jesus, eu ainda vou escrever então o evangelho, eu ainda vou escrever o livro de Atos, e depois que eu terminar de escrever o evangelho de Lucas, segundo Lucas, e o livro de Atos, aí eu começo então a minha missão. O evangelho é a morte consumada de Cristo na cruz, a obra realizada na cruz. O que tinha acabado de acontecer aqui? Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus tinha acabado de ressuscitar e aparece para os discípulos e vão: pregue o evangelho. Sabe o que é evangelho? Obra maior. Não é um livro, é a obra maior. Qual foi a obra maior existente na terra? A cruz do Calvário. Ali Jesus venceu o diabo. Ali Jesus desfez as obras de Satanás. Ali Jesus conquistou de volta o que nós havíamos perdido. Digam glória a Deus. A palavra evangelho era usado pelos políticos de Roma. Quando eles faziam uma obra, eles chamavam de evangelho, quer dizer, obra grande. Só que com o passar do tempo, as pessoas acham que evangelho é um livro. Evangelho é a obra maior que aconteceu na história da humanidade. Não foi a criação dos animais, não foi a criação dos mares, não foi a criação do mundo, não foi nem a criação do homem. A maior obra que aconteceu foi o resgate da criação que havia se perdido. A maior obra foi a tua salvação. Alguém pode aplaudir Jesus com fé? Agora eu vou um pouco além. Você entendeu aqui? Você entendeu, sim ou não? Jesus te chamou, te convidou para você fazer parte da maior obra que existiu na face da terra. Não faça, ou melhor, não deixe que a tua vida passe, que você perca essa oportunidade. Não deixe que esse tempo termine, que a sua vida termine e você perca o convite de Jesus para fazer parte da maior obra que já existiu sobre a face da terra. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você foi chamado para isso. Digam glória a Deus. Adão foi chamado para continuar a obra da criação, colocar o nome nos animais. Você foi chamado para continuar a obra da redenção, falar do que aconteceu na cruz. Se homens lá no passado, se os apóstolos ali naquele momento, os discípulos, não se levantassem com ousadia e começassem a sair, falando que Jesus tinha morrido na cruz para salvar a humanidade, expulsando os demônios, curando os enfermos, divulgando tudo aquilo, tinha parado lá, e nós hoje estávamos perdidos. Quem iria saber de uma obra que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, se parasse lá? Só chegou até nós porque os crentes do passado levaram à risca o convite para fazer parte da maior obra da humanidade que aconteceu na vida da humanidade, o resgate, a salvação. Jesus convida você para se levantar e falar da morte dele. Escute. Talvez você fica intimidado por uma mentira do diabo. A mentira que ele diz: você precisa conhecer mais. Você precisa conhecer, você precisa fazer teologia. Você precisa fazer. Quem salva é Jesus. Você só precisa dizer do seu Salvador. Você só precisa falar de Jesus. Falei aqui essa semana, é uma briga nas redes sociais,
por causa dos dois teólogos que ficam aí pelo mundo tentando governar o cristianismo, que é Calvino e os arminianos. Ele fica lá, é assim que prega, é assim que prega. Meu irmão, quando eu recebi Jesus, eu nem sabia quem era Calvino, então não estou nem aí para Calvino. Quando eu recebi Jesus, eu não sabia nem quem eram os arminianos, não estou nem aí para eles. São coisas boas, mas é só para estudo. Você só precisa de Jesus, você só precisa de Jesus, você só precisa falar do que Jesus fez na cruz. Ele morreu em nosso favor. Enquanto muitos estão querendo muita coisa, saber, o diabo está trabalhando, destruindo vidas. Quantas pessoas o diabo está levando embora? Quantas pessoas Satanás está destruindo? E sabe de uma coisa? Esse é o primeiro culto de louvor e adoração deste ano, e Deus está tratando com a igreja dele. Vocês precisam continuar a minha obra. O diabo está fazendo de tudo para nos intimidar, meu irmão. Nós estamos ficando muito materialista, pensando em nós. Cuidado para você não cair naquela profecia, amantes de si mesmo. Cuidado para você não cair, essa profecia vai se cumprir. Levanta a mão para o céu e diga, mas que não seja na minha vida. Amém, pessoal? Não é amantes de si mesmo, é amar o outro como Cristo me amou. Digam glória a Deus. Diga comigo, não é amante de si mesmo, é amar o outro como Cristo me amou. Amém? É assim que você tem que amar. E eu vou um pouco além. O diabo quer calar a igreja, quer calar você, coloca muitas coisas, você ainda precisa conhecer, você precisa estudar, ele quer que você gaste tempo. Enquanto você está gastando tempo em que você precisa fazer, pessoas estão morrendo. E ele só precisava ouvir assim, ó, Jesus salva. Ah, eu já fui da igreja. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Se você bater o joelho no chão, eu duvido que Jesus não te responde. Estão me compreendendo? Ah, porque eu fui decepcionado na igreja. Eu vou repetir, é Jesus. Na igreja a gente aprende sobre Jesus. Se alguma decepcionou alguém, aprenda uma coisa: se nós estamos em Jesus, não há decepção com pecador, porque nós sabemos que todos são pecadores. Todos. Não deveria acontecer. Não vamos entrar nesse mérito. Se você está agarrado em Jesus, nada faz com que você abandone Jesus. Estão me compreendendo, sim ou não? Vamos um pouco mais além. Jesus quer calar o povo, e muitos estão calados. Muitos não assumem que são cristãos. Não assumem. Tem vergonha. As redes sociais dele, ele nem fala de Jesus, nem posta que está na igreja. Mas no dia 31 de dezembro, no Réveillon, ele tira a foto com um vidrinho, um copinho de Guaraná parecendo champanhe, para parecer, é só Guaraná. Por que então a aparência de cachaça? Vocês ainda me amam? Eu falo que eu não vou pregar essas coisas, vocês perceberam, né? Ora pelo seu pastor. Amém, pessoal? Mas não tem jeito. Eu sou crente. Amém? Não tem jeito. Apóstolo, mas eu não posso. Eu estou falando, meu irmão, sobre a sua influência na vida de alguém perdido. Entendeu o contexto? Você entendeu o contexto? Amém, pessoal? É a sua influência na vida do pecador. Influencia positivamente. Você é de Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim: não tem mais como você voltar para trás. Então seja crente para valer. Diga para ele. Amém, pessoal? Não tem mais jeito, meu irmão. Ah, apóstolo, que o pecado me atrai. Vai pecar para você ver. Vai. Não tem jeito. Ah, eu já fui pecador, hein, apóstolo? Morreu esse aí, meu irmão. Esse aí morreu. Se você for tentar fazer a mesma coisa, você vai se estrepar. É melhor você não tentar.
Porque o homem que sabia pecar não sabe mais, morreu. A mulher que sabia pecar não sabe mais, morreu. Agora você é crente, então seja de Jesus de verdade. Estão me entendendo? Quando você tiver essa cabeça, você vai ter prazer em ser de Jesus. O mundo só te chama e te engana. E é óbvio que o diabo vai pintar algo bonito. Olha para o teu vizinho e diga assim: não tem mais jeito para nós. Paulo diz assim: ó, eu sou prisioneiro de Cristo. Sabe o que é prisioneiro? Não tem jeito mais. Eu estou condenado. Mas essa condenação é boa. Eu estou preso em Jesus, é bom. Amém, pessoal? Porque ele diz assim, ó: você está preso, mas eu te liberto. Viva a minha liberdade. A liberdade de Cristo é ter poder para falar não ao pecado. Quem está livre tem poder para falar não, 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 sim para Jesus. Se você não consegue falar não para o pecado, Jesus está te convidando a se apegar com Ele de verdade, que você vai conseguir. O diabo está fazendo de tudo para calar os cristãos. Não cale. Agora, para finalizar, vamos, Lucas capítulo 8. O mundo me chamou e me enganou. Que som gostoso, né, irmão? Vocês estão me ouvindo bem aí? Então tá bom. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, diga comigo, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Olha aqui para mim, o que Jesus fazia? Pregava o quê? Então você percebe que o evangelho não é Marcos, Mateus, Lucas e João, porque não existia ainda. Amém? Ele estava falando da obra que ele ia realizar. Digam glória a Deus. E é isso que você tem que falar. Se preocupa com coisa, porque no hebraico, esquece o hebraico, meu irmão, você está falando com português ou com brasileiro. Amém? Que às vezes não sabe nem falar o português direito, você querendo saber hebraico. Fale de Jesus. Bom, Jesus estava fazendo o quê? Andando de cidade em cidade, diga comigo, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Nós estamos fazendo isso. Agora, vamos pensar um pouquinho. Escute aqui, eu vou entrar num tema agora que você vai mergulhar mais profundo nessa visão. Jesus andava de cidade em cidade, os 12 iam com ele. 12 homens andando de cidade em cidade. Custa caro? Quem foi viajar ao final do ano? Posso, não gosto de falar porque eu não passei na igreja. Tá tudo bem, meu irmão, você passou com a sua família, tá tudo certo. Quem foi viajar ao final do ano? Você levou umas 12 pessoas para te acompanhar nessa viagem? E custeou tudo? Por que não? Você não quis nem convidar o apóstolo para ir junto, pagar tudo? Chamou você, Rodrigo? Faltou tempo? É caro, não é? Mas Jesus ia de cidade em cidade, aldeia e aldeia, e os 12 iam com ele. Imagina 12 homens andando de cidade em cidade. Fica barato essa viagem? Acompanha o apóstolo aqui, está acompanhando sim ou não? Fica barato essa viagem? Imagina pagando hotel, era hospedaria, mas hotel. É barato pagar hotel para 12 pessoas?
almoço, café da manhã, janta. Vamos pensar que fosse uma refeição por dia, ia ficar barato isso? Diga comigo, custou caro. Diga agora comigo, levar o evangelho custa caro. Por que o diabo é contra dízimo e oferta? Porque isso é o que custeia o evangelho alcançar vidas. E quantos já estão influenciados para o diabo? Porque ficam incomodados com dízimo e oferta de igreja. Ah, isso é para pastor, isso é para isso é para aquilo. Tem alguns lugares que é verdade isso. Tem pastores que fazem isso mesmo. Só que tem político que rouba e nem por isso você deixa de pagar IPTU. Tem político que rouba e nem por isso você deixa de pagar, cumprir as suas obrigações. Nem por isso você deixa de pagar imposto. Por que você é fiel com o mundo pecador e deixa de ser fiel a uma igreja verdadeira? Por causa de um pecador. Porque às vezes pessoas deixam de ser fiel aqui ou em outra igreja de Deus porque pastor de outro lugar roubou. Aí ele pega o que é honesto e faz pagar pelo que o outro fez. É justo? Estão me entendendo? É justo isso, irmão? Ah, você viu o pastor lá? Meu irmão, toda vez que cai um homem, eu só entendo uma coisa: Deus existe. A queda de um homem não me espanta. A queda de um homem só me faz entender que a Bíblia é verdadeira, porque ela já deixou pré-definido que ia acontecer isso. Ele já me disse que ia acontecer. Por que crente fica abismado quando cai um homem? Então não é crente. Porque se fosse crente ia falar, tá vendo? A Bíblia é verdade. Deus disse que ia acontecer isso. Fica escandalizado quando cai um crente. Eu pergunto, que tipo de crente você é que escandaliza? Jesus diz, ai daquele que se escandalizar por causa de mim. Você não deve se escandalizar por causa da obra verdadeira. Amém, pessoal? Se alguém fez alguma coisa, vou orar por ele, que Deus tenha misericórdia dele. Mas as pessoas usam aquilo lá para tratar a igreja séria com descaso, para tratar pastores sérios com desrespeito. Estão me compreendendo? Agora, o que está por detrás desse movimento? O próprio Satanás. Por quê? Porque o diabo sabe que se você prosperar, o evangelho avança. Por que ele é contra a prosperidade? Por que o diabo é contra o evangelho, a igreja falar que você tem que prosperar? Porque quanto menos recurso você tiver, mais êxodo ele vai ter. Quanto menos condição você tiver, mais o diabo ganha espaço. Estão me compreendendo, pessoal? Ninguém investe no reino de Deus a não ser aqueles que foram chamados para fazer parte da obra de Deus. Você foi chamado para continuar essa obra. Você está continuando? Você está sendo dizimista e ofertante? Apóstolo, faz tempo que eu não dou dízimo, faz tempo que eu não dou oferta. Por que você não dá? Porque a gente não diz que o diabo vai te pegar? Então você ainda não entendeu o que é verdadeiramente ser dizimista. Eu sou dizimista e ofertante, não é porque o diabo vai me bater, não é porque o diabo vai me pegar, não, eu sou por gratidão, porque já sou abençoado em Cristo Jesus. Eu sou fiel a Deus por gratidão, porque a cruz me resgatou. Eu sou abençoado em Cristo Jesus. Amém, pessoal? O que eu estou fazendo? Apenas um serviço para o diabo. O diabo não quer que você prospere. Se você não tem nem para você, como que você vai dizimar e ofertar? O diabo é contra a igreja que fala, você tem que prosperar. Aí eu fui na igreja, o pastor falou de prosperidade, eu devia dar graças a Deus. Porque o único jeito de ganhar alma é custeando a ida do evangelho. Mas o diabo está cegando as pessoas. Quando a gente fala de prosperidade, pessoas ficam ofendidas. O diabo leva as pessoas a se ofender com isso. Sabe por quê? Porque enquanto o reino de Deus
vive de migalha, o reino dele tem muito dinheiro. Está chegando o carnaval. Você acha que eles vão ter dificuldade de dinheiro para carnaval? E está tudo bem eles fazerem isso, eles são bons servos do Senhor deles. E você é bom servo do seu Senhor? Eles não estão errados, eles estão fazendo o melhor para o Senhor deles, que é o diabo. E você está fazendo o melhor para o seu Senhor, que você diz que é Jesus? Vocês ainda me amam? De verdade? Receba em amor isso. Não estou falando para te condenar, não. Isso aqui é uma mensagem de amor, de salvação, para que você não seja influenciado por essa ação do diabo. Meu irmão, o diabo é contra a igreja prosperar. Por quê? Porque quanto mais a igreja prospera, menos espaço o diabo tem. Você vê as pessoas que vivem uma vida de pecado pelas redes sociais, assumindo que pecam. Eu traí meu marido, eu fiz aquilo outro, eu gosto de fazer isso. E o crente não tem mesmo peito, a mesma coragem de falar: eu carrego Jesus. Não pode, meu irmão. Você que tem o poder de Deus dentro de você, o Espírito Santo é o poder de Deus na sua vida. Enquanto a gente se cala, muitas pessoas estão perecendo, morrendo, indo para o inferno. Nós não podemos nos calar, nós não podemos entrar nessa onda de miséria, meu irmão. Eu não falo para você tirar da boca do seu filho e dar na igreja, não, eu estou falando para você fazer só o que Deus diz, ser fiel a Ele. Conseguiram compreender? Fiel a Ele. Não é você vender a sua casa, maltratar a sua família, não dar o melhor para a sua família, não, aí é diabo, também. Mas é você prosperar, ao ponto de ter o melhor para você, melhor para a sua família, e ter condição de financiar o Evangelho. Em nome de Jesus eu vou prosperar, é essa visão que você tem que ter no seu coração. Amém, pessoal? De novo a passagem de Jesus com os discípulos, Lucas 8:1. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, diga comigo, isso custa caro. De aldeia em aldeia, diga, isso custa caro. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, diga comigo, os 12 iam com ele. Diga assim, 12 homens, come que é uma barbaridade, gasta que é uma barbaridade. Diga assim, mas Jesus tinha condição. Diga, o ministério de Jesus tinha recurso. Diga, Jesus não era pobrezinho. Diga assim, Ele é meu Senhor. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo seguinte, vocês podem ler para mim? Vamos lá, 1, 2, 3. Para aí, volta lá. Então, e os 12 discípulos e algumas mulheres. Estava caro essa missão? Eu não vou entrar onde vocês estão pensando. A vontade é grande, mas não vou entrar. Vou só falar o seguinte, se 12 homens gastam, imagina o resto que era só mulher lá. Será que ficava baratinha essa viagem missionária de Jesus? Era baratinha? Diga comigo, tinha os 12 e algumas mulheres. Quantas? Algumas é 10, 20, 5. A Bíblia nem fala quanto. Diga comigo assim, mas dava gasto. Quem custeava isso, irmão? Tem que falar assim, Jesus não precisa de dinheiro. Meu irmão, eu chego a achar o absurdo alguém me falar um negócio desse. Sabe por quê? Porque o cara está tirando a minha inteligência.
É óbvio que Jesus não precisa de dinheiro. Mas como que o evangelho alcança pessoas? Não tem como explicar o que é claro. Amém, pessoal? Não tem como explicar, porque é tão claro que explicar me dá a sensação de ser burro. Amém, gente? Não é possível, não vou nem explicar isso aí, porque eu estou me sentindo um burro. Amém? Vocês ainda me amam? De verdade? Tadinho do burro, né, irmão? O esquadrão falou burro. Todo mundo, quando tiver inteligência, vai chamar você, vão te chamar de burro. E o burro falou: você está de brincadeira comigo, Adão? Brincadeira. Então dava muito custo, meu irmão. Jesus, ele realmente, ele não precisa de dinheiro. Diga comigo: mas eu fui chamado para continuar a obra da cruz. Você está continuando essa obra? Está dizimando e ofertando? Eu não, apóstolo. Você foi chamado para isso. Não por obrigação, meu irmão, mas com prazer. Deus, obrigado, estou abençoado, está aqui, vou entregar, porque a minha igreja vai fazer a obra que precisa ser feita. Amém, pessoal? É por isso que você não pode frequentar uma igreja. Você frequenta bar, restaurante, praia, clube, igreja, você pertence. Porque se você pertence, você está vendo o trabalho que você está inserido, você está acompanhando tudo, não te gera dúvida. Sabe quando a gente tem dúvida que a gente não conhece? Qual é o único jeito de tirar a dúvida? Fazer parte, estar junto, caminhar junto, fazer junto, vamos junto. Amém, pessoal? Por quê? Quando eu vou junto, eu estou vendo. Se você precisa que nem Tomé de ver, venha ver, mas depois começa a crer. Amém, gente? Vamos de novo. E algumas mulheres, estamos terminando, amém? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Diga comigo: curadas do quê? Que elas foram o quê? Do quê? Expulsa essa doença aí. Amém? Fica pensando, doença é provação de Deus, é espírito maligno. Amém, gente? Curadas de espírito. Eu não estou falando, deixa eu fazer uma pausa aqui, né? Eu não estou falando de você tomar banho na água quente, sair no frio, pegou aquele choque térmico e falou assim: é o demônio. Não, é falta de sabedoria. Amém? Não é sobre isso aí que eu estou falando. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então todas elas foram libertas, diga comigo, e foram anunciar o evangelho. Alguém aqui foi curado? Alguém aqui já foi liberto? Transformado? Jesus está dizendo: vamos comigo, continua a minha obra, fala o que eu fiz na cruz. Olha para o teu vizinho e diga assim: esse ano a gente não vai ficar sentadinho só, né? Vamos falar de Jesus. Amém? Agora continua o versículo seguinte, olha lá, venha comigo, igreja, 1, 2, 3. Da onde vinha o dinheiro de Jesus? De mulheres que foram abençoadas e que ofertavam. Por que Jesus estava andando de cidade em cidade? Porque havia mulheres. Olha, a mulher do procurador Herodes, Joana, foi abençoada. Amém, pessoal? O que ela fazia? O marido dela tinha recurso. Da onde vinha o dinheiro de Joana? Antigamente mulher não trabalhava. Da onde vinha? Meu marido, preciso fazer o cabelo. Estou dando um exemplo aqui, viu? E o marido dava lá, ela, dessa parte aqui eu vou ajudar Jesus. Amém, pessoal? Não tinha desculpa, meu irmão. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres
O que elas faziam? Elas ofertavam, elas prestavam assistência com os seus bens. Jesus não precisa de dinheiro. O mundo pode falar isso, o problema é crente falando isso. Ah, mas o meu dinheiro eu dou cesta básica. Do seu é legal, mas o dízimo não é seu. Se você fizer com dízimo, isso chama teu nome. Qual é o nome disso? Quando você faz algo com dinheiro do outro, o que é isso? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Quer ajudar as pessoas? Ajude, mas com seu dinheiro, não com o dinheiro de Deus, aquele que Deus te chamou você para investir. Amém, pessoal? Agora entenda uma coisa: por que Deus quer que você prospere? Por que Deus quer que você prospere? Porque quanto mais você tiver, mais recurso o reino dele vai ter. Amém? Quanto mais você tiver, mais você vai doar. Então Deus deseja te abençoar. Se a tua prosperidade ela tem como objetivo fazer a obra de Deus, se prepara, porque esse ano vai ser ano de muita bênção financeira para você. Agora, se você se incomoda com esse tipo de mensagem, está tudo bem também. Só que Deus não está nessa parceria com você. Está tudo certo. A palavra de Deus é para quem crê e para quem não crê. Só que quem não crê não está dentro dela. Está tudo bem também. Eu não concordo com isso. Eu não penso desse jeito. Meu irmão, a palavra de Deus não é o que eu penso, o que eu concordo. É o que ela é. Está escrito e ponto. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você, meu irmão, que recebeu essa palavra no seu coração e que deseja viver essa obra, você que deseja ser co-participante da obra de Deus, você que quer viver isso, Pai, eu quero ter condição de levar a sua palavra. Faça a sua oração com Deus agora. Se você está com alguma situação financeira, eu não estou falando da tua realidade, eu estou falando da palavra. A tua realidade pode ser difícil agora, mas a palavra de Deus diz que você pode. Seja honesto com Deus, fala: Senhor, eu quero viver essa palavra, eu quero ter recursos, Senhor, para financiar a tua obra. Eu quero ter recursos, ó Deus, para dar condição para que o seu evangelho chegue em lugares que ainda não chegou. Me dê recursos, ó Pai. Isso não é para minha exaltação. Eu sou crente, eu nasci de novo. Eu não quero a prosperidade para me exaltar dizendo que tenho 2 carros, uma casa, nada disso. Eu quero a prosperidade, Senhor, para que eu tenha condição de investir no teu reino, para que pessoas sejam alcançadas. Não adianta eu aqui ficar falando que o mundo faz isso, que o mundo está cruel, que o mundo está pecador, que aquilo, que o mundo está desse jeito ou daquele, se eu não faço a minha parte como teu servo. O Senhor Jesus podia ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando os 12 com ele, levando várias outras mulheres, porque existiam pessoas comprometidas, que foram abençoados por ti e que agora dão continuidade, Senhor, a essa corrente do bem. Eu fui abençoado porque alguém um dia, Senhor, dizimou e ofertou, e tinha aquela igrejinha aberta, Senhor, e tinha aquele pastor lá falando do Senhor.
Eu pude passar na frente e entrar lá dentro, Senhor. Alguém estava ofertando lá e não sei nem quem era. Alguém estava dando recurso para que aquele pastor tivesse com aquelas portas abertas. E por isso eu fui alcançado, Senhor. Eles foram, ó Deus, co-participante da obra de Jesus na cruz. Eu sou grato a Ti, Senhor. E hoje, meu Deus, hoje sou eu que tenho que fazer isso. Me dê recursos, Senhor. Me dê condição. Para que da mesma forma que alguém fez lá no passado, da mesma forma que alguém financiou para que aquelas portas estivessem abertas, e eu fui alcançado e hoje posso estar aqui, e tantas coisas aconteceram, curas, transformações. O Senhor mudou a minha história, Pai. Da mesma forma hoje eu posso fazer, Senhor. Eu quero dar continuidade a essa corrente do bem. Eu quero dar continuidade, Senhor, investindo na sua obra, falando do seu amor. Eu quero de todas as formas poder falar de Ti para as pessoas que eu tiver contato, e dar condição para que a Tua obra avance, alcance mais vidas, alcance mais pessoas. Não vamos nos curvar, Senhor, diante dos ataques que a Tua igreja está sofrendo nesse tempo. Nós já fomos avisados por Ti, ó Senhor, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Nós fomos avisados, ó Deus, que o amor iria se esfriar. Nós fomos avisados que os homens dos últimos dias seriam ingratos, seriam desobedientes a pai e mãe, seriam arrogantes, soberbos. Mas também fomos avisados pelo Senhor que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Então, meu Deus, eu quero essa profecia sobre a nossa vida, do Teu Espírito sobre nós, do Teu Espírito sobre nós. Essa também é uma profecia que dá contraponto a tudo isso, Senhor. Enquanto o mundo está avançando no ódio, enquanto o mundo está avançando na frieza, a Tua igreja tem que avançar no Teu amor, a Tua igreja tem que avançar do Teu Espírito, o Teu povo tem que estar cheio do Teu Espírito, cheio de Ti, Senhor. Isso, você, igreja do Senhor querido, adore o seu Deus, adore o seu Deus. Você, igreja de Jesus, levante a tua voz e adore ao seu Senhor. Adore a Ele de todo o seu coração. Se encha da presença de Deus. Se você precisa se consertar com Deus, faça isso agora. Você que sem perceber, você deixou de ser fiel a Deus. Volte, fale com teu Deus. É aquele que perseverar até o fim.